Oi, gente, voltei. Então, gente, nossa, aconteceu tanta coisa nesse tempo que eu fiquei longe, mas tanta coisa. Eu nem lembro quando que eu parei de fazer vídeo. Acho que foi depois das eleições de 2018, né? Eu acho. Mas enfim, nossa, primeiramente, né? Eu não lembro se eu falei pra vocês que eu era da igreja. Eu acredito que sim, porque eu vi alguns vídeos que eu tava com a pulseira da igreja, né? Assim. Mas, enfim. Gente do céu, aconteceu cada coisa. E olha, não é fácil, não. O pessoal fala, ai, é crente, é isso e aquilo. Tem isso, tem aquilo. Tem nada, filho. Tem nada. A gente tem Deus. É o suficiente. Porque, sinceramente, olha, se a gente dependesse das coisas do mundo, todo mundo tá ferrado. Porque, sinceramente, a primeira igreja que eu entrei, eu fiquei 2 anos. E olha só, o absurdo. Eu tava numa situação péssima, né? É quando a gente vai pra igreja que é o último socorro, né? Ou é aqui, ou, né, sabe lá Deus onde. Enfim, entrei na igreja, ok, tá, beleza. Fiz amizades, aquela tontinha, bobinha, que acreditava em todo mundo, porque todo mundo vinha e falava, eu vou te ajudar, eu sou sua amiga, seja bem-vinda, blá, 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 blá. Aí chegou um senhorzinho, ele, na época, ele tinha 73 anos, ele sofria de diabetes, eu não sei como ele tá hoje, tá, gente? Enfim, casado com seus filhos, tal. E só que só ele ia na igreja, a esposa dele nunca ia. E é aquele negócio, gente, que fique bem claro pra vocês. Quando o seu parceiro ou parceira deixa de ir na igreja, tem alguma coisa errada. Não é normal. E o que estava de errado com aquela mulher era que ela fumava escondido. E ela aproveitava enquanto o marido dela ia para a igreja e ia fumar. Mas a pessoa é tão burra que ela ia fumar bem na esquina da casa dela, atrás de um poste. É, a pessoa não. Será que a pessoa não pensa que o cheiro fica na roupa, na boca, fica em tudo? Mesmo que você tome um banho, a roupa ainda continua cheirando porque você vai colocar pra lavar e a roupa vai estar cheirando o cigarro. Mas enfim, esse senhor, ele era muito atencioso com todo mundo da igreja. Mas ele tomava muita bronca do pastor e a gente não entendia por quê. E aí, ele pediu meu telefone, da mesma forma que ele pediu para outras pessoas, assim, e toda madrugada, assim, em torno de 2h30, 3 horas da manhã, ele me ligava. Lembrando, gente, que nessa época eu não dormia, tá? Eu tinha uma insônia muito, muito brava mesmo. E ele, eu falei, né? Eu tenho insônia, é assim, assim, assim. Ele falou, não, eu vou te ajudar. E ele me ligava em torno de 2h30, 3 horas da manhã. Ele fazia muita oração no telefone pra mim, assim. E dava pra ver que ele tava satisfeito. Sabe quando você tá fazendo um trabalho, entendeu? E você vê que aquele trabalho tá dando resultado, você fica satisfeito, entendeu? Na época eu era noiva, poderia não estar. Não gosto nem de lembrar que eu fui noiva, mas enfim. Na época eu estava noiva, meu ex falou assim pra mim: toma cuidado,
porque isso pode ser cilada. Eu falei, mas cilada? Que tipo de cilada, né? De repente, dentro da igreja, ocorreu o culto, tava tudo bem, tudo tranquilo. Nesse dia, meu ex-noivo não pôde ir no culto, porque ele teve que trabalhar até mais tarde. E ele falou assim pra mim, eu vou te buscar lá. Eu falei, tá bom. Acabou o culto, nada de eu sair da igreja. Nada de eu sair da igreja, nada de eu sair da igreja. Tá. Aí, eu, lá dentro da igreja, o pastor falou pra mim assim, eu preciso falar com você. Eu falei, tá bom. Gente, jamais na minha vida eu imaginei que iria acontecer aquilo comigo. Imagina, eu tava ali há 2 meses eu tava ali dentro. E de repente, juntou uma roda de cadeira, só faltaram me colocar no meio, né? Mas enfim, juntou uma roda de cadeira. E foi todos os dedos apontados pra mim, dizendo que eu estava enfeitiçando aquele homem. Que eu estava enfeitiçando porque eu queria aquele homem pra mim, porque eu queria aquele senhor, que aquele senhor ficasse comigo, porque eu queria ser amante dele. Foram tantos absurdos. E eu fiquei pensando, o que tá acontecendo aqui dentro? Como assim? Eu não tô entendendo. Se a pessoa, vamos dizer assim, né? Vamos ser bem claros, né? Se aquele senhor fosse saudável, fosse bonito, rico, é claro que a esposa vai ficar enciumada. Mas era um senhor bem humilde, vamos dizer assim, doente, porque ele era diabético, e que estava ali fazendo missões para a igreja. Um senhorzinho mesmo, com cara de acima de 70 anos. E aí eu fui apontada desse jeito, fui chamada de tudo quanto é nome, menos de santa. E a mulher dele só faltou me bater dentro da igreja. E eu falei assim, olhei e falei assim, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo. Só que o golpe mais baixo que eu achei ali na hora foi que eles fizeram essa cilada pra mim quando o meu ex-noivo não tava junto. Ele sempre ia. E nesse dia que ele não foi, é quando me pegaram e colocaram ali no meio dessa cilada. Aí eu expliquei, eu falei assim, olha, esse telefone é de quem? Que me liga, que faz oração por mim. Aí a esposa dele falou, é meu. Eu falei, então, se tivesse algum interesse carnal aqui, por que seria do seu telefone e não do telefone dele? Porque ele me liga para fazer oração na sua frente e não me liga escondido. Eu não tô entendendo as suas ofensas, né? E acusações absurdas. Eu tenho um noivo que é quase minha idade, a gente tá para casar, e você vem falar que eu quero o seu marido de quase 75 anos para ficar comigo, pra quê? Falei pra ela, né? E ela ficou sem palavras, mas mesmo assim começou a falar que eu tava iludindo ele, e isso e aquilo, e eu pensando, cara, eu nunca fui acusada desse tipo de coisa na minha vida, no mundo, vamos dizer assim. Mesmo quando eu me vestia como as meninas do mundo por aí, vestidinho curto, top,
nunca fui acusada desse tipo de coisa. E quando eu entro na igreja, me vestindo decentemente, me portando decentemente, vem uma doida e faz isso e começa a me acusar de coisas mais doidas ainda. Falei, não é possível. Aí acabou o assunto. E eu, sinceramente, ali na hora, eu nem sei por que eu continuei naquela igreja. Mas, graças a Deus, a sabedoria veio. A sabedoria de Deus é tudo. E o Senhor falou comigo na oração, dizendo, o diabo vai fazer de tudo para te tirar da igreja. De tudo, tudo, tudo. Se ele tiver que te xingar, ele vai te xingar. Se ele tiver que te difamar, ele vai difamar para que você saia. E eu pensei comigo, é verdade. E eu não parei. E quem parou foi quem? Ela já não ia. Aí ela parou de vez. E as filhas dela, que ia lá só para causar, também pararam. E o fim da história é o seguinte: o marido dela também parou de ir, porque ela mandou ele parar de ir. Ele parou. E o pastor, que deveria ter tomado a frente, não fez absolutamente nada. Mas eu falei, Senhor Deus, está nas tuas mãos. E eu deixei. E eu continuei congregando ali, firme e forte. Enquanto uns vinham e saíam, eu ainda estava lá. E eu olhei e falei assim, eu vou sair daqui quando Deus mandar. E foi exatamente assim. Eu só saí quando Deus mandou eu sair. Quando Deus falou para mim, tá na hora. Chega. Aí eu saí. Mas eu saí com sabedoria, com discernimento, sempre com amor no coração, com mágoas que eu tinha curadas. Então, entendem o que eu falo? E aí acabou que aquela família precisou de uma ajuda, porque não conseguia pagar aluguel, não tinha dinheiro para comprar comida, água, nada. E quem acabou ajudando? Pois é. E eles não puderam falar nada. Tiveram que aceitar. Era aquele negócio. Ou você aceita, ou você morre de fome. E tiveram que aceitar. E essa mulher, ela não veio me agradecer. Até porque pra mim não ia fazer diferença nenhuma se ela viesse me agradecer. Porque eu ia saber que seria de mau agrado. Então eu prefiro que não fale nada. Mas eu percebi que ela sempre baixava a cabeça quando passava perto de mim, no sentido de vergonha. Ela sentia vergonha pelas acusações que ela fez. E logo depois dessas acusações, presta atenção. Quando você acusa, quando você faz acusações contra um filho de Deus em que ele está na justiça, ele está correto, aquilo se volta contra você. Por isso que nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos e não devemos apontar o dedo para aquele que não sabemos o que fez. A gente não sabe. Então a gente não pode fazer esse tipo de coisa. E ainda ela me pegou numa época em que eu estava mais agarrada possível com Deus. Quando ela fez aquela acusação absurda. Então, aquilo se vira contra. Ah, porque Deus fez isso, Deus fez aquilo. Não. Aquilo foi a colheita, porque plantou o quê? Plantou discórdia, vai colher discórdia. Só que o problema é que ela plantou discórdia comigo. E eu não revidei.
foi revidado dentro da casa dela. A filha dela perdeu o neném. Eu não fiquei feliz com isso. Não fiquei feliz com nada disso. Eles não conseguiam mais pagar aluguel, nem nada. Já falei pra vocês. A filha dela perdeu o neném. A outra filha dela, que ia quase todo dia na igreja, largou os filhos, o marido, para fugir com outro homem. Vocês têm noção da vergonha para a família? E aí eu olhei, eu falei, meu Deus, tenha misericórdia. São crianças. A mãe largar as crianças assim, para ir com outro macho, sei lá para onde. Que pecado, sabe? E eu fiquei triste na época, porque eu pensei, será que a culpa é minha? Deus, eu te pedi justiça, mas eu não pedi dessa forma. Porque eu pedi justiça, eu pedi pra mim, pra que eu fosse justificada, né? Só que aconteceu tudo isso e eu acabei me culpando. Eu falei assim, acho que foi por causa do meu pedido. Eu pedi pra ser justificada, e aconteceu tudo isso, tal. Mas depois eu fui descobrir que tinha muito mais coisas, sabe? Tinha muito mais plantações de discórdias, sabe? E a pessoa vai... Chega uma hora que a pessoa ou ela colhe de uma vez ou ela vai colhendo de pouquinho, né? E enfim, por enquanto é isso. Uma história comprida, né? Assim, mas foi um fato real. Meu ex-noivo ainda falou assim pra mim: eu te avisei que isso ia acontecer. Eu falei, mas como assim? Ele, não, eu te avisei. Ele falou, porque alguma coisa ia dar errado. Ele falou pra mim. E eu, obviamente, toda inocente, pensando, o que vai dar errado com uma pessoa me ligando, orando pra mim, todo mundo sabendo, a esposa sabendo, as filhas sabendo, e aquilo era trabalho da igreja? Por quê, né? O que vai dar errado? Pois é, quando a gente menos imagina, vem um furacão. Não sei como eles estão, nunca mais tive contato com eles, mas eu espero que eles estejam bem. E que fique de alerta para vocês também, tá? Quando vocês forem na igreja estiverem sendo atacados de alguma forma, por até mesmo pessoas que você fala, nossa, o que tá acontecendo? Você era minha amiga? Por que você tá olhando assim pra mim? É o inimigo querendo tirar você da presença. Ele vai usar quem tá mais perto, mais próximo. Quem tá orando por você, quem tá te ajudando. É isso que acontece, infelizmente. Mas é isso. Se quiserem saber mais histórias dos perrengues que eu já passei dentro da igreja, é só me falar nos comentários e eu trago mais vídeos. Beijinhos.